Deus seja louvado. Amém. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra em 1 aos Coríntios, a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Está no capítulo 12, a partir do versículo 12. O assunto da palavra é a unidade dos membros do corpo. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus, aleluia! Então, ele começou falando aqui acerca das diversidades de dons espirituais e veio comparando com os membros do corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo e cada um, pois nela tem os seus dons, cada um é um membro importante na igreja. Na igreja precisamos do porteiro para recepcionar as pessoas na porta. Precisamos daqueles que abrem o templo para as pessoas entrar. Precisamos daqueles que fazem a limpeza do templo. Chegamos no templo, na casa de oração, tudo está no seu devido lugar, tudo está limpo, os banheiros e sanitários todos limpos. Então teve os membros que têm essa responsabilidade, que têm esse desejo no seu coração de participar dessa forma. Tem os porteiros, tem os que limpam, tem os que abrem a igreja,
tem aqueles que fazem a manutenção da igreja e tem os que ministram a palavra de Deus, como tem o corpo, o conjunto, a orquestra musical, as organistas, e assim é o corpo da igreja física. Mas também, assim como ele deu aqui uma comparação, Paulo faz uma comparação com o corpo, com a orelha, com o nariz, com a boca, com o olho, com os dedos, com a mão, com os pés. Todos são necessários neste corpo físico para caminharmos, para agirmos. E ele usou essa comparação do corpo humano para mostrar agora os dons espirituais, os dons na igreja, assim como eu também disse, os dons físicos, os dons da pessoa, os ofícios das pessoas, os órgãos, as pessoas que cuidam de determinadas áreas, outros que administram as partes contábeis, que precisam ser escrituradas para prestar contas ao fisco, à Receita Federal. Então, tudo é importante na Igreja de Deus. Tem os diáconos para cuidar dos necessitados, as irmãs da obra da piedade que fazem visitas às famílias, e assim é completo. E tem os evangelistas que saem a evangelizar, a anunciar o evangelho, a pregoar a salvação, a semear a preciosa semente do evangelho de Jesus Cristo para a salvação, o convite para as bodas do Cordeiro. Como essa palavra está chegando até você agora, este convite precioso da palavra de Deus. A palavra de Deus é para mim um tesouro de valor sem igual. Ela fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, e é a guia do fiel. Glória a Deus, aleluia, bendito Deus, aleluia. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Então somos membros, a igreja é o corpo de Jesus. Jesus Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros do seu corpo. E o Espírito Santo é a guia para guiá-la de acordo com a palavra de Deus pela revelação, porque o Espírito Santo sonda os nossos corações. Deus conhece todas as coisas, tudo que nós pensamos, a intenção do nosso coração. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, quer brasileiro, quer argentino, quer paraguaio, quer uruguaio, quer americano, quer africano, quer asiático, todos que obedecem. Nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E temos bebido de um espírito, do Espírito Santo da graça de Deus. Porquanto, quando fomos batizados, o Senhor também nos batizou pelo Espírito Santo a todos que creram e se entregaram e passaram pelo processo da regeneração, do batismo, pela imersão nas águas, simbolizando o sepultamento do homem falho e pecador e renascendo dali uma nova criatura pelo poder de Deus para servir a Deus em novidade de vida. E se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas que você tem necessidade, Deus te concederá. Glória a Deus, aleluia. Então não tem estrangeiro, todos que obedecemos somos irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, porque somos muitos membros de um só corpo. Glória a Deus, aleluia. Então aqui se fez a comparação
Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Sim, tudo é do corpo, glória a Deus, aleluia. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Todos são importantes e necessários na igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos, cada um com a sua importância. E se alguém é honrado, todos nós devemos nos regozijar com ele, nos alegrar. Que não apareça em nosso coração o ciúme ou a inveja, mas vamos nos alegrar quando Deus honrar um dos seus membros, um dos membros do corpo. Tem que ser motivo de alegria para nós quando Deus honra um dos seus pequeninos, e buscar a Deus para que Deus faça isso, orar para o seu próximo, para o seu irmão, para que Deus o exalte, Deus o levante e tire da situação que muitas vezes se encontra em tristeza, aborrecido, com causas, aflito, preocupado com alguma coisa. Então vamos orar um pelos outros, para que todos sintam mesmo no Senhor, sintam a paz, a alegria e a dispensação dos dons de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Glória a Deus! Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então o Senhor honra, o Senhor nivela todos diante de Deus. Não há esse mais importante do que aquele, mas o Senhor nivela todos para que todos tenham livre acesso a Deus e recebam os dons de Deus e sintam mesmo no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Para que não haja divisão no corpo, para que uns não venham se gloriar sobre os outros. O meu ministério, o meu cargo, as minhas responsabilidades são mais importantes. Não diga assim, não pense isso, mas pense que tudo é importante. Tudo, aquele que cuida dos carros na rua, os porteiros que cuidam das crianças, as professoras da escola infantil, que ministram as aulas e passam a palavra de Deus para as crianças, todos os cooperadores, os anciãos, diáconos que cuidam dos jovens, todos nós, os músicos, a irmandade que serve a Deus com alegria, todos são importantes. É tão importante, muito mais do que você imagina. Glória a Deus, porque o Senhor disse que qualquer que tocar em um desses meus pequeninos é como se tivesse tocado na menina dos meus olhos. Então olha a sensibilidade que é tocar na menina dos olhos, dos seus olhos. Então veja que comparação que Deus fez e a importância desses pequeninos. Aqueles que recebem uns pequeninos de Deus na qualidade de servo de Deus, a Deus o recebe, porque o Senhor disse, a mim me recebe. Aqueles que recebem os meus pequeninos, a mim me recebe. Então receba um pequenino, aquele que vem anunciar a palavra de Deus para você, porque é um enviado de Deus, é um porta-voz da palavra de Deus. Dê crédito, porque esse crédito é para a sua importância, é para a sua vida eterna. Glória a Deus, aleluia. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Assim como devemos sentir tristeza e chorar com os que choram, assim também temos que nos alegrar com os que se alegram, alegrar com aqueles que se regozijar com aqueles que estão em honra, estão num período de alegria, de paz e contentamento. Mas também temos que padecer, que sofrer
e socorrer os necessitados. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Veja que honra que o Senhor nos deu, a importância do crente, daquele que crê em Deus e na sua palavra, é um membro do corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E a uns pôs Deus na igreja. Então olha a formação da igreja. Primeiramente, apóstolos. Glória a Deus. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores, aqueles conhecedores que manejam, que conhecem bem a palavra de Deus a fundo, os doutores na palavra de Deus. Glória a Deus. Depois, milagres, depois dons de milagre. Esse é um dom de Deus. Tem pessoas que ele ora a Deus, ele roga e Deus faz milagre através das suas orações, das suas petições. E tem muitas obras para contar na igreja sobre cura, libertação e milagre. Glória a Deus. Depois, dons de curar. Então existe aqui a fala depois milagres, né? Que é uma coisa, operação de milagres. E dons de curar. Através das suas orações, das suas petições a Deus, o Senhor os atende. Esse é um dom maravilhoso de Deus. E se é dom, nem todos têm o mesmo dom. Cada um tem o seu dom. Glória a Deus. Socorros, governos, variedade de línguas. Então tem aqueles que têm o dom de socorrer o necessitado. Esse é um dom maravilhoso também, que demonstra nele a caridade de Deus. Governos que administram a obra, administram o povo, a obra de Deus, conforme precisa ser. Governos, variedades de línguas, é um dom de Deus também. É um dom de falar em línguas, outras línguas. Glória a Deus, conforme o Espírito Santo conceda àquela pessoa que se fale. Quando ele recebe a virtude de Deus, o Espírito Santo faz com que ele fale em outras línguas, orando na comunhão e glorificando a Deus. Aleluia. Porventura são todos apóstolos? Olha a pergunta. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Não, cada um tem o seu dom, como foi falado no início, a sua ocupação na obra de Deus. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Existe também o dom da interpretação. Glória a Deus. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, o Senhor relata aqui os dons da igreja de Deus, e o Senhor nos dá o direito de procurar com zelo os melhores dons. E procurando os melhores dons, os dons na obra de Deus, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E as coisas vão se abrindo, o caminho vai se abrindo, o entendimento vai se abrindo, o conhecimento, e a pessoa começa a perceber coisas ainda mais excelentes. Glória a Deus. Então busque de Deus os dons, peça a Deus que tem as dispensas cheias, e quanto mais Deus tira de lá, mais aumenta. O Senhor distribui aos seus servos, conforme você pedir a Deus. Aleluia. Busque e clame, porque todo bom desejo do nosso coração, o Senhor nos atende. Então, passe a buscar nas suas orações, na sua comunhão, conversando com Deus, pedindo a Deus os dons. Aleluia. Ficamos com essa palavra, então, que fala sobre a unidade dos membros do corpo. Você lendo o capítulo 12, do versículo 1 até o 11, vai estar falando acerca da diversidade de dons. Mas nós lemos aqui do versículo 12 em diante, a unidade dos membros do corpo. Creia em Deus e passe a ser um membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.